todos, que Jesus, esse mestre incomparável, possa estar conosco em mais uma oportunidade de estudo na nossa casa de Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos, como preparação do nosso ambiente, ler da obra Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 39. Em que perseveras? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. E concentrados, então, nesta lição, nós vamos convocar a todos a fechar os olhos, a silenciar o nosso interior, deixando lá fora os nossos problemas, os nossos desafios, e rogando a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que há. Rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, para cada um de nós que aqui viemos nesta casa esta noite, do plano físico e do plano espiritual. Aqueles que aqui hoje não puderam estar, todos que estão ligados aos trabalhos da nossa casa espírita, aqueles a quem passam pelos nossos pensamentos, nossos amores, nossos desafetos. Todos nós que estamos nessa caminhada, possamos então estar em comunhão com o Senhor, recebendo sempre a infinita misericórdia de sermos amparados, de sermos intuídos no bem, tantas vezes que nem merecemos e que nem agradecemos. Obrigada, Senhor, por tudo. Pela noite de estudos, por essa casa espírita, pelos trabalhos que aqui são desenvolvidos. As tuas bênçãos estejam conosco em todas as nossas horas. Ilumina o Washington, que fará o estudo da noite, para que ele possa ser intuído, amparado, naquilo que veio trazer para nós
em termos de lições, e que nós tenhamos coração aberto para entender aquilo que aqui cada um veio buscar. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, nós vamos chamar o companheiro Washington, que fará um estudo para nós, baseado no capítulo 3 da segunda parte do livro Céu e Inferno, não é isso, Washington? Seja bem-vindo, a palavra é sua. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, o pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio à eternidade, um rumor acende em prece e acende claridades e resplandece e acalma a tempestade. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim. A oração, a vida, a esperança, me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim. A oração, a vida, a esperança, me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança, me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Criança serei.
criança serei. Hoje eu me atentei em relação a essa música, que ela está ligada diretamente a das comunicações que está presente no capítulo que nós vamos estudar hoje. Mas antes de prosseguir, uma boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. E essa música fala de alguém que está perdido, que está em trevas, e que imaginava que viria a cobrança, o gládio, a punição, né? E se depara justamente com a misericórdia de Deus. Então, de uma situação infeliz, de sofrimento, de dor, ele é transformado pela esperança, pelo amor, pelo acalento de Jesus, e percebe, ao final, a oportunidade de retornar, quando ele fala: sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Não é nada mais, nada menos do que o preparo para a reencarnação. Então, nós vamos abordar hoje o terceiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, cujo título é Espíritos em Condição Mediana ou mais ou menos felizes, dependendo da tradução. Então, a segunda parte do Céu e Inferno é um compilado de comunicações de espíritos, uns recém-desencarnados, outros desencarnados há mais tempo, e em várias condições espirituais, né? Condições de felicidade, de mais ou menos, né? De sofrimento, e nós vamos acompanhar algumas histórias ao longo do estudo dessa segunda parte. E é interessante porque a maior parte das comunicações são feitas por evocações, ou seja, são espíritos convocados a darem algum testemunho, às vezes por parentes presentes na reunião ou que fizeram o pedido, né, para a manifestação daquele espírito. E isso vai de encontro a uma afirmação que ficou muito popular no meio espírita, principalmente no meio espírita, no movimento espírita brasileiro, que é a de que o telefone só toca de lá para cá. Então, dá-se a entender que somente quando os espíritos querem, quando é da vontade deles, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma intervenção mesmo, nossa, né, de encarnados, sem nenhum chamado. E não é assim, a comunicação é uma via de uma mão de via dupla. Então, ela acontece dos dois lados, pode ser sim acontecer por evocação, porém, nós temos a dificuldade de confirmar a identidade daquele que fala. Então, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, as evocações não são praticadas, eu acredito, que para não haver nenhum tipo de mistificação por parte daqueles que comunicam, né? Então, as comunicações são mais espontâneas. Mas antes de darmos prosseguimento, mais uma música. E a primeira música que eu executei, ela não estava programada hoje, que eu selecionando o que eu iria tocar antes de fazer o momento, né, de inicial, e veio essa música e eu não tinha tentado por quanto ela está relacionada com uma das comunicações. Quando ela chegar, eu aviso. Aviso não, sinalizo, né?
Então, essa é uma música de minha autoria, que chama Libertas. Livre para viver, livre para escolher, livre para sentir o que está ao redor, livre para amar toda a vida que há, livre para subir ao céu e não olhar para trás, livre para ser melhor, livre para ver, livre para crer que algo espera por nós mais além, livre para ajudar quem a mim chegar, livre para fazer o bem, mesmo a quem me magoou, livre para dar o perdão. Tudo posso, eu sei, mas em tudo me convém. Tudo é bom, mas nem tudo edifica. O futuro será o fruto do que escolher. No presente, assim é a vida. Oh, oh, oh. Então, se decidir optar por cair e atrasar a minha evolução, tenho que acatar a dor que chegar, mas a luz me espera no final. Meu destino é a perfeição. Deus, dá-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar. Também conceda-me a coragem para alterar aquilo que estiver ao meu alcance, a sabedoria, o discernimento para perceber a diferença. Amém. Antes de abordar diretamente o capítulo inicial dessa segunda parte, ele fala da certeza mais incerta que nós temos, que é a morte. Todos vamos morrer, é uma certeza. Mas quando, como e a forma que vai acontecer, grandes incógnitas. E o termo mais apropriado nessa transição, porque realmente é uma transição, uma mudança de estado, nós mudamos, vamos assim dizer, do estado sólido para o estado líquido, né? Seria desenlace. Seria não, é desenlace. Porque são realmente, literalmente cortados os laços que ligam o perispírito ao corpo físico. As questões 155 e 155A de O Livro dos Espíritos.
Kardec pergunta: como se dá a separação da alma e do corpo? A resposta: ao serem rompidos os laços que aprendiam ao corpo, ela se encontra liberta. Esta separação ocorre de forma abrupta, instantânea? Há uma linha nítida que separa a vida e a morte? Não. A alma se separa gradualmente e não como um pássaro que se evade imediatamente, tão logo se encontra livre de sua gaiola. Os dois estados se interligam e se confundem. Assim o espírito torna-se livre pouco a pouco, e os laços são desatados e não rompidos. Várias obras demonstram casos, né, que as equipes vão até o local do desencarne para fazer esse trabalho de desenlace. Então, é um processo que pode ser rápido ou prolongado, suave ou penoso. Vai depender do cliente. Se vivemos bem, é fato que vamos morrer bem. E, em muitos casos, realmente acontece de ser esse desenlace suave, mas há outros, dependendo justamente de como foi a vida, de como se deu a finalização desta vida, é um processo mais penoso. As crenças, condição moral, apego material, merecimento, tudo influencia no processo de transição. E cada caso é um caso. Não tem uma ciência exata, e não é uma ciência exata. Nós não podemos generalizar. Cada um com a sua experiência. O capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos é todo dedicado a esse retorno à vida espiritual. Então, vale a pena fazermos esse estudo, né? E o capítulo dessa noite, ele apresenta descrições justamente do momento da morte e de como está a condição do espírito desencarnado após o seu desenlace. E é um capítulo pequeno, então eu não vou me alongar muito na minha preleção de hoje. E, resumidamente, relato a relato, acontece o seguinte. O primeiro espírito a se comunicar, ele se ressente por não ter observado as leis de Deus como ele observava as leis humanas. Mas a qual lei ele está se referindo? E aonde está escrita esta lei? Seria talvez no Decálogo de Moisés, constante no Velho Testamento? Estaria essa lei no Corão, que veio através do profeta Maomé? Poderia constar nos Vedas, nos livros indianos, ou então nos textos budistas? Quem sabe? Questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se deve entender por lei natural? Resposta: é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e não deve ser feito, e o afastamento dela é o que traz a infelicidade. A morte faz parte da lei natural. O universo é cíclico. Planetas nascem e morrem, sistemas inteiros nascem e morrem, estrelas nascem e morrem, galáxias se colidem e dão início a coisas muito maiores. E nós, poeiras cósmicas, como Carl Sagan uma vez citou, temos medo de um processo que é natural. E nós, como espíritas, ainda pior, porque sabemos que faz parte
da nossa evolução. A vida física é uma escola, nós viemos não para simplesmente espiar, mas principalmente para aprender e evoluir. Espiar é consequência da nossa falta de estudo ou até da falta de aplicação do conhecimento adquirido. Mas não é para isso que estamos no corpo físico. A dor faz parte também do nosso processo, da grosseria do nosso corpo ainda. Mas também é natural. Toda a natureza passa pela dor. E só nós que fazemos a somatização dela, complicando o nosso futuro quando deixamos essa realidade. Questão 621. Onde está escrita esta lei? Na consciência. Então, ela não está em livro nenhum. Ela já está na nossa consciência. Muitas vezes nós precisamos de relembrar. Então, por isso que vem, de tempos em tempos, os messias, os avatares, os mensageiros, para nos lembrar, para às vezes até nos cutucar. Opa, vocês estão esquecendo de amar o próximo, esquecendo de amar a si mesmo, esquecendo de estender as mãos uns para os outros, porque está todo mundo no mesmo barco. Se afundar o barco, afunda todo mundo. Então, mais uma parte da lei natural, de causa e efeito. Quando transgredimos a lei natural universal, cedo ou tarde a nossa consciência nos cobra o preço, constituindo acusadora, juíza e carrasca implacável. Então, também não precisamos, como na música Revida, esperar um juiz com um martelinho para pegar o livro da nossa vida e descrever cada coisa que deixamos de fazer ou que fizemos, o bem que deixamos de fazer e o mal que praticamos. Não, isso está gravado na nossa própria consciência. E quando a consciência desperta para isso, aí vem a cobrança, e a cobrança é pesada. Quem dera se fôssemos realmente julgados por Deus, diretamente. Porque a justiça de Deus, ela se confunde com misericórdia. E muitas vezes, nós não temos a misericórdia para conosco. Partindo para a segunda comunicação. Ela é de um espírito que desencarnou ainda muito jovem, que estava perdido, não sabia o que havia acontecido, porque foi um desenlace súbito, foi uma morte súbita, e ela tinha poucos anos, 24 anos, mais ou menos. E ela estava sem saber, e ela foi evocada, né? E até então, ela não sabia o que estava acontecendo. E depois ela retornou numa outra oportunidade, já mais esclarecida, e feliz de entender a situação dela. Ela, assim, era rica e um pouco frívola, mas de um coração bom. Então, ela não cometeu grandes crimes contra a lei natural. Ela só deixou de fazer algumas coisas. Então, ela se sentia feliz por entender a sua situação, mas um pouco infeliz por reconhecer o quanto ainda está longe da meta de perfeição que ela traçou. O terceiro espírito, ele estava vagando, literalmente, na erraticidade, sem se sentir infeliz ou feliz por estar nessa condição. Ele ele estava simplesmente vagando, não havia castigo, não havia perseguição, e ele estava vagando e foi até a reunião, conversou, recebeu os esclarecimentos e foi direcionado, como muitas vezes acontece nas reuniões mediúnicas. A história do quarto comunicante é um pouco mais complexa e peculiar, porque ele era um médico e revoltado com o fato da morte. Ele achava a morte uma injustiça, então ele às vezes cobrava isso de Deus,
essa finitude, né? Porque ele amava viver e ele achava que a morte era um castigo tremendo. E esse espírito, ele morreu 2 vezes. E na primeira vez que ele morreu, ele ficou poucos minutos, né, considerado aí em estado de morte, ele apresentou todos os aspectos, né, realmente de ter morrido, mas ele, alguns minutos depois, ele retornou à vida, causando surpresa, né, aos presentes, porque não foi no hospital, estava em casa, parece. Então, imagina o susto do pessoal, né? Morreu, voltou à vida. E ele veio maravilhado, porque ele teve, nesses poucos minutos, uma experiência maravilhosa em relação à vida espiritual, onde ele enxergou que a morte, na verdade, era uma libertação. De quase morte, justamente. E há vários casos, né, descrevendo realmente situações que não teriam como acontecer se não fosse o espírito, porque ele não estava no roteiro, né? Mas há casos, né, de experiências quase morte que o espírito, quando ele retorna, ele fala, olha, por exemplo, um caso, um senhor de idade chegou e reclamou que ele estava sem a dentadura. E o pessoal, não, quero minha dentadura. E o pessoal procurando, ele chegou e falou, não, aquele enfermeiro ali, ele guardou em tal lugar, assim, assim. E o pessoal foi lá na gaveta, que ninguém estava lembrando que a dentadura estava lá, recolheram a dentadura e entregaram para ele. E todo mundo ficou encucado. Falei, como que esse moço, que estava sedado, depois morreu na mesa de cirurgia, sabia que a dentadura dele, que estava em outra sala, tinha sido guardada lá, se ninguém falou para ele? Né? Uma confirmação ainda da sobrevivência, né, do espírito. Mas, enfim. Então, ele morre e volta falando a respeito das maravilhas que é o que nos espera no plano espiritual. E depois, quando a morte dele definitiva, nessa evocação, ele fala da situação feliz ele que se encontrava, porque ele já não era mais revoltado e estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, mas também sabia da sua condição ainda imperfeita. Então, mais ou menos feliz. A penúltima comunicação, eu vou ler, porque essa está diretamente ligada à música Revida. E é uma comunicação de um espírito que a gente recebe, espíritos nessa condição, são corriqueiramente nas reuniões mediúnicas. E eu vou ler a mensagem que o guia do médium, que foi canalizou, né, a comunicação, foi responsável pela comunicação do espírito, ele explicando a respeito da condição desse espírito. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz, porque esteve perdido por muito tempo. Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e, enfim, voltou-se a olhar para Deus que desconhecera. Sua posição não é a felicidade, mas ele aspira a ela e não sofre mais. Deus lhe permitiu vir estudar e depois ir a uma esfera inferior, instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante, ele conquistará a felicidade, porque tem essa vontade. Então, era um espírito em grande sofrimento por causa das transgressões da lei natural que ele cometeu, mas que foi à reunião, recebeu as orientações e ele ganhou a oportunidade de se redimir indo a ambientes em condições de maior sofrimento para falar justamente para espíritos em maior sofrimento do que o dele.
para tentar orientar e direcionar esses espíritos. E daí nós vemos o quanto a palestra pública, uma reunião de estudo, um culto, um seminário, não são meras convenções sociais ou religiosas. Parece que a nossa assembleia hoje está vazia, mas nós não temos a noção da quantidade de espíritos desencarnados que estão aproveitando desse momento. E de quantos são auxiliados e, às vezes, recolhidos para serem orientados nas reuniões mediúnicas, seja aqui na casa ou em outra. E, por fim, o último espírito a se manifestar diz ter prolongado o seu sofrimento por justamente ter apego demais ao corpo, à vida e à família. Então, um espírito que estava passando por uma doença, sofreu com resignação, com fé, sem revolta, mas por ter esse apego, principalmente à família, aos filhos, ela prolongou esse sofrimento. Então, poderia ter passado por aquele processo, sofrido um pouco, mas esse apego proporcionou esse sofrimento. E ao finalmente ser liberta, ela feliz por estar bem, por ter passado por tudo isso, reconhecido, né, que sofreu e resgatou através dessa doença, desse período de sofrimento, questões do passado, que ela depois ela expõe, e seria interessante, né, consultarem para saber melhor da história. E então ela vem dando o seu testemunho, que foi um resgate, que ela estava feliz por ter passado por tudo isso, mas ainda não totalmente feliz pelo reconhecimento da sua imperfeição moral. E é isso, basicamente, o capítulo estudado de hoje. Não tem mais o que acrescentar, o que comentar. E eu encerro nosso encontro por aqui mesmo. Desejo a todos um bom final de semana. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Opa, Ficar velho é uma tristeza. Eu estava esquecendo de tocar a música aqui, gente, que eu preparei aqui. Perdão. Viu, Lourdes? Não fica velho, não, viu? Pode ficar velho é tristeza. Quem souber cantar, pode me ajudar aí. Ô, Carla, eu sei que você sabe, hein? Vem com desculpa, não. André, você sabe também. Já pintei o mundo em tom lugar, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. E sou o condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o amargo das pedras, a seiva da raiz, o instinto da esfera, do elemental, ao limiar do eu imortal.
Sou um ser maior de um reino de beleza, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição. Mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto da cera, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de beleza, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim. É o meu destino, enfim. Nada, nada, nada. 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 Nada, 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 nada. Enquanto eu estava tocando, me veio o seguinte questionamento. O que nós podemos fazer para sair dessa condição mediana, de mais ou menos feliz? Como que a gente pode fazer a balança pesar mais para o lado feliz do que para o lado de sofrimento, ou até mesmo para sair, né, dessa condição de equidade, né, entre os dois lados? Como? O que vocês acham? Quem arrisca? O que fazer? Olhar para o futuro e transformar em realidade. Seguir os passos do mestre. André, alguma? Também? Ei, Helena, arrisca? Fugiu da resposta. Essa. Ei, Vilminho. Eu penso que o equilíbrio seja um bom caminho para seguir. A primeira música que eu toquei, que é a que eu fiz, né, a que eu compus, ela fala da liberdade e da escolha. Se cada um de nós é livre para plantar, tem que ter a ciência que a colheita ela é certa e obrigatória. Então, se nós podemos viver melhor e já fazer o plantio dessa semente ainda na existência física, por que escolhemos tão corriqueiramente a adversidade? A briga, a raiva, a contenda. Viver bem agora
é uma receita certa para viver bem depois. Mas o que é esse viver bem? Eu penso que seja o equilíbrio. O equilíbrio no falar, no pensar, no agir, o equilíbrio em comer, em beber, em se divertir, em trabalhar. Mas o problema é que nós, muitas vezes, somos dominados pelas nossas paixões. E as paixões, elas sempre desequilibram. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo nosso inconsciente ou pelas nossas emoções e fazemos a balança pender para o lado do sofrimento. Porque quando agimos pela emoção, quando somos dominados pela paixão, a razão, ela é obliterada, ela é tampada. Ela deixa de atuar, o racional deixa de atuar. Tanto que existe o crime passional. É quando o racional é deixado de lado e somos capazes de cometer atrocidades por causa do rompante, por causa do domínio da emoção em detrito da razão. Aproveitemos melhor o nosso tempo e façamos isso para edificar um futuro melhor. É certo que somos sementes em florescimento. Somos anjos em construção, ainda limitados pela nossa condição, pelo nosso entendimento raso, até mesmo sobre a nossa própria natureza. Mas tomemos, enfim, a consciência que Deus nos convida a não ser servos, a não entrar nessa condição subserviente, mas sim servidores, auxiliares na criação e na evolução do universo, partindo de nós. Porque Jesus também partiu desse ponto. Hoje ele é o governador da terra, alçando voos para ser governador de um sistema, de uma galáxia, até mesmo de um universo. Fazendo parte e compartilhando do divino que há dentro de nós, do sagrado que há dentro de cada um de nós. Desde quando saímos, desde a centelha que éramos, até chegarmos nesta condição já despertos e conscientes, o divino e o sagrado, porque é isso que nos constitui. Jesus disse que somos deuses. Então só precisamos exercer o poder intelectual que já conquistamos em união com o desenvolvimento moral que necessitamos. E fazendo isso, o restante vai ser fichinho. Palavras de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a primeira lição. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, grifo meu, o que vale? Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. É certo que a maioria de nós não executará todo o planejamento feito nas nossas encarnações.
Às vezes a vida nos desvia do caminho traçado. Mas não devemos desanimar, porque teremos quantas oportunidades precisarmos para isso. Deus não tem nenhuma expectativa a nosso respeito. Não precisamos nos preocupar de decepcionar a Deus ou de ofendê-lo de alguma forma. Nós não temos esta capacidade, eu já disse isso uma vez. E Deus não tem expectativas porque Ele já conhece todo o nosso caminho. E Ele sabe e já conhece que o caminho que trilhamos é o necessário para a nossa evolução. Seja de sofrimento, seja um caminho tortuoso, cheio de curvas, cheio de altos e baixos, seja um caminho mais direto. Ele já sabe e Ele não interfere, porque toda essa jornada até o destino final, entre aspas, né? Que é a perfeição, a iluminação, faz parte do nosso processo de engrandecimento a esse estado angélico que nós aspiramos e que é o nosso futuro. O importante é não estacionar. Louvemos a vida e a oportunidade de estarmos juntos nesta jornada. Eu gostaria de encerrar com uma música, desta vez de verdade, de uma forma diferente que eu recebi a intuição para fazer neste momento. Então, gostaria de pedir, Ana, por favor, apague as luzes, André. Pode apagar tudo. Não tem problema. Não tem problema. E eu convido a todos os presentes, encarnados e desencarnados, a fecharem seus olhos neste momento. Não precisam temer, não acontecerá nada de sobrenatural. Para isso eu peço à espiritualidade que não permita que haja nenhuma comunicação, nenhuma canalização neste momento, porque é um momento de conexão conosco mesmo. Então, talvez seja essa oportunidade que temos nesta semana, às vezes nesse dia, de entrar em contato com o divino, com o sagrado que há em nós. Então, fechemos os nossos olhos numa autorreflexão, conectando com este sagrado e permitindo que o sagrado, que o divino se conecte com a pessoa que está ao nosso lado, que o divino sagrado se conecte e se expanda além dessa casa, além deste bairro, além desta cidade, deste estado, deste país, e que esta conexão forme uma rede de proteção, de amor, de luz, de paz, de caridade, nem que seja por breves momentos ao redor do mundo. E que o mundo possa sentir, neste momento, essa onda, essa conexão do divino, e possa, durante esses minutos desta música, ser um lugar melhor. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor,
enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, do azul pintado pra durar, a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembrar que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Na, 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 na. Aê, aê, aê. Pode acender, por favor. A vida é sagrada, tudo neste mundo é sagrado e em qualquer outro mundo também. Bom ou ruim, tudo é possibilidade de aprendizado. Desejo a todos uma boa noite de sono, um bom resto de noite, né? Um domingo esplêndido e uma semana abençoada. Despeço-me com mais uma música que vocês também conhecem. Agradeço pela paciência, pela atenção, pela presença. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Um universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu preciso de sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr pouco tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás.
Segura teu filho no colo, sorria, abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria, abraça os teus pais enquanto estão aqui. E a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Como diz o Cortella, a vida é curta demais para fazermos dela pequena. Então, vivemos com grandeza, aproveitemos a nossa oportunidade aqui. Jesus diz que Deus nos deu vida e vida em abundância para aproveitarmos todas as benesses, todas as oportunidades para o nosso melhor. Fiquem com Deus, Deus abençoe, graça e paz. Então, nós, nessas vibrações boas que a música traz para os nossos corações, a leveza que nós experimentamos aqui na casa de Dr. Bezerra de Menezes, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e fazer um convite para que nós possamos fazer uma prece, fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade desta noite, deste momento de reflexão, de aprendizado. Possamos, Senhor Jesus, onde quer que nós estejamos, levar mais equilíbrio, levar tudo aquilo de melhor que nós tivermos. Ilumina todos nós que aqui estamos, do plano físico e do plano espiritual, que possamos voltar aos nossos lares refeitos, levando conosco aquilo que há para nós podermos partilhar com quem anda na estrada conosco. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.